Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias, sua resede, sua bondade, seu amor, sua graça duram para sempre. Hoje nós estamos aqui não para dar o estudo, mas trazermos uma reflexão. Nós ouvimos diversas vezes de que Deus, Ele não existe. Algumas pessoas acham isso e outras pessoas acreditam realmente que Ele não existe. Outras pessoas que trilharam um caminho, que buscaram a Deus e não tiveram resposta daquilo que eles desejavam, também se desiludiram com Deus e para eles Deus não existe. Outras pessoas, por causa de outras pessoas que fizeram mal a elas, principalmente eu estou dizendo aqui no nosso meio, no caso evangélico, e nós ficamos decepcionados com essas pessoas e nós não sabemos separar o que é Deus, o que é o homem. O homem é problemático, o homem ele tem os seus problemas e é difícil trabalhar com o homem, é difícil convivermos, é difícil nós caminharmos e sem que nós possamos também deixar de nós algumas coisas que devemos segurar para poder caminhar, para poder viver, conviver com as pessoas. E tem pessoas que não conseguem entender isso e culpam Deus. Então Deus parece-nos que Ele é culpado de todas as coisas. E é como nós estávamos no estudo falando sobre a questão do erro de desobediência de Adão. E quando ali aquele Deus vai falar com ele, ele vai e joga a culpa em Deus. Ele fala assim: a mulher que tu me deste, essa me fez comer lá o fruto, qualquer fruto que seja. Então ele estava culpando a Deus e depois a mulher. Bom, acontece que nós temos dissabores na vida. E Deus, através da sua palavra, da sua escritura, Ele nunca nos disse, e isso também Jesus fala também, de que nós teríamos um mar de rosas, que seria a nossa vida um mar de rosa. E nós vamos ter problemas, nós vamos ter situações difíceis em nossas vidas. Eu costumo dizer que nossa vida seria como o pão de açúcar e o morro da Urca. Então você tem um pão de açúcar lá em cima, um morro da Urca aqui embaixo, e tem um bondinho que liga os dois. E um dia você está lá em cima, nas alturas, nas montanhas, feliz, cheio de fé, de alegria, de que Deus é bom, e depois um dia você está lá embaixo, no morro da Urca, na tristeza, na angústia: Deus não existe, Deus não me ama, Deus não me quer. E então essa questão dos montes, das montanhas e também dos vales escuros. Existem vales que nós passamos que são maravilhosos, mas também existem vales que são escuros, como diz lá o salmista, né? O vale da sombra da morte, o vale de Baaca, o vale de lágrimas. Mas nós temos aqui na Bíblia um ensinamento que é interessante. Eu vou usar três situações diferentes, com três personagens diferentes, e que depois também tem três desfechos diferentes, né? Que são, na verdade, eles caminham os três primeiros para o mesmo caminho, os três últimos para o mesmo caminho. Então nós temos aqui no livro de João, no capítulo 16, no verso 21, Jesus está falando, na verdade, a partir do verso 16, sobre a sua segunda volta, conversando com os discípulos, né? E ele diz que ele vai embora, que ele, no caso, ele está falando sempre para os discípulos: eu vou partir, vou morrer, vou ser levantado na cruz, tal. Eles não entendiam muito bem, mas nesse dado momento em que ele está conversando com seus discípulos, ele fala algo e entristece, ele percebe que entristece o coração dos seus discípulos. Então, Jesus fala o seguinte, no versículo 21 do capítulo 16 de João: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Nós sabemos então, quando nós vemos uma pessoa que se engravidou, ou mesmo na nossa família, nós temos aí uma preocupação muito grande, as pessoas têm uma preocupação muito grande de que o feto esteja bem, de que ele seja perfeito, preocupação com como vai ser, porque é uma criança que nasce, o cuidado, a situação financeira, e isso traz muita complicação, muita preocupação. Mas aqui já é o final da gestação, no 9º mês, se tudo está certinho, e nós, como homens, não sabemos, mas as mulheres devem, no momento ali, sofrer, ter tristeza, principalmente na preocupação de falecimento tanto dela como da criança, de sofrimento, essas coisas aqui. Então Jesus está dizendo que quando é chegada a hora da mulher, a hora de dar à luz, ela está com tristeza, né? Porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição.
Então, depois que nasceu, que nós vemos muitas vezes, até em filmes mesmos, que depois que nasce, coloca-se a criança no seio da mãe, a mãe está feliz, já passou. Aquela situação triste já passou, né? De preocupação, de medo, e agora está ali o fruto do ventre dela no seu peito, no seu regaço, e ela se alegra com aquilo. Então, nós temos prazer, né? Já não se lembra da aflição. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo, um homem trouxe uma criança ao mundo, né? A viver, né? Aí ele fala que os discípulos, naquele momento, eles estavam tristes, mas o coração dele iriam se alegrar de novo, né? E ele está dizendo sobre a morte dele e o retorno da sua vinda no futuro, aí mais distante, no caso, no tempo dos discípulos. Bom, nós temos depois dois casos interessantes que nos falam. Um dos casos, ele está ali com o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele em 607 mais ou menos, ele tem ali uma revelação de Deus para ele, e a revelação de Deus era que Deus iria exercer justiça sobre o povo de Israel. Então nós temos que entender o seguinte: apesar do povo de Israel ser o povo escolhido de Deus no momento aqui, eu lembro que eu falei que era para expressar e representar Deus ao mundo como um povo de um único Deus, de um Deus que era único e um povo monoteísta. Aqui está, eles deixaram Deus por várias vezes no caminho, na sua caminhada. E aqui Deus então revela ao profeta Abacuque que ele enviaria um povo, que seria os babilônios, para destruir Judá e Jerusalém e o templo. E Abacuque fica meio triste porque ele fala assim: poxa, Deus, o Senhor vai enviar um povo mais iníquo do que nós para nos destruir, né? Um povo muito mais perverso, tal, como se o povo judeu fosse um povo santo, né? Não era bem assim também, né? Eles tinham seus problemas também. Mas ele está dizendo o seguinte: ó, esse povo aí é ruim porque eles destroem todas as civilizações, as cidades, os povos, e está destruindo tudo. Nós estamos ouvindo aí de que ele está destruindo. E essa revelação que é dada por Deus a Abacuque, é mais ou menos, ele está ali 6 anos antes da primeira invasão de Nabucodonosor sobre Judá. O reino do norte de Israel já tinha sido destruído já uns 100 e poucos anos antes pelo poderio bélico da Síria. Os babilônios destroem a Síria, vencem a Síria, e agora é a potência maior que existe na região. E aqui é 6 anos, 7 anos mais ou menos ali, antes dessa primeira invasão. E 20 e poucos anos antes da destruição de Jerusalém e do templo. Então o templo foi em 586, nós estamos aqui mais ou menos em 607 antes, né? Então, de Cristo. Então 20 e poucos anos ali antes da destruição. E ele está dizendo: ó, eu vou fazer isso porque esse povo me abandonou, tá? Então é interessante porque foi avisado. E é um motivo de tristeza, de angústia, de horror para o próprio Abacuque, o profeta. Ele sabe que o povo está no caminho errado, mas ele sente tristeza pela destruição do povo, porque o povo não quer ouvir a Deus. Bom, nós temos um outro caso semelhante a esse, que é o texto de Jeremias. Jeremias também, ele recebe uma revelação de Deus que ele vai destruir o povo de Judá, de Jerusalém e também o templo. E depois nós estamos também aí já na época, Jeremias, ele estava na época realmente em que Nabucodonosor já tinha entrado a primeira vez, a segunda vez, e depois iria destruir realmente o povo de Israel. Já 20 e poucos anos depois de Abacuque. E a informação que é dada, a revelação que é dada a esse profeta Jeremias, é a mesma revelação que foi dada a Abacuque, e que foi ele vivendo naquele momento essa revelação. Ele viu com os olhos dele, né? E nós temos no texto de Lamentações de Jeremias, que é usado pelos judeus, nós ensinamos no texto do panorama bíblico, de que eles usam esse texto de Jeremias para, nós dizemos comemorar, mas não é comemorar, é relembrar a destruição do templo em 586 por Nabucodonosor, e também no ano 70 da nossa era, por Tito, general Tito, que também destruiu o templo de Herodes. Então o Jeremias também está numa angústia,
Está numa tristeza, está que nem a mulher, ele e Abacuque, que nem a mulher que vai dar à luz a um filho. Está preocupado, está triste, está nervoso, está ali desesperado com a situação. Bom, nós então temos 3 situações, 3 personagens, Jesus, Abacuque e Jeremias. Abacuque em 607, mais ou menos, Jeremias 580 e poucos ali também, 86 mais ou menos, um pouquinho antes, e Jesus depois de 500 e poucos anos depois de Jeremias, e 2000 anos atrás do nosso tempo aqui agora. Bom, houve uma tristeza, houve uma angústia, um desespero, agora nos discípulos, né, de Jesus que estavam ali. Depois nós vamos também ver uma tristeza, uma angústia muito grande em Jesus, quando ele está no Getsemane, antes de ser preso, antes de ser crucificado e morrer. Ele também está, e ele fala para os discípulos ali naquele momento: olha, a minha alma está angustiada até a morte, vocês podem me ajudar a orar, a orar comigo, né? E ele está angustiado. Então a tristeza de todos nós temos tristeza, todos nós sofremos danos, todos nós perdemos, todos nós ficamos abismados, ficamos pasmos com situações que se apresentam diante de nós, que nós não temos controle sobre aquilo, que foge ao nosso controle. Se você é uma pessoa que confia em Deus, que você acredita, que você tem fé, mesmo assim muitas vezes você vai titubear, assim como Jeremias, como Abacuque, como os próprios discípulos que estavam andando com Jesus. Eles não estavam sozinhos, como eu e você às vezes estamos sós. Não, eles estavam com Jesus ali, e mesmo assim eles estavam tristes. Mas é uma situação em que nós temos que ali lutar e provar para nós que nós realmente confiamos. Eu digo para aquele que acredita em Cristo Jesus, que acredita em Deus. Não estou dizendo para aquele que é descrente e que tem também a sua opinião, e eu vou respeitar cada um com a sua opinião. Certo? Eu estou dizendo para essas pessoas que dizem que confiam em Deus, que têm expectativa, que têm essa esperança, que têm essa certeza de que Deus está no controle ainda da sua vida e no controle também da humanidade. Bom, o que vai acontecer nos outros 3 pontos que eu vou falar, que é justamente o contraponto dessa angústia, dessa tristeza, dessa falta de expectativa, dessa falta de esperança, dessa desilusão, com tudo que acontece de ruim com a situação do mundo, das pessoas. Então Jesus vai completar aquilo que ele estava conversando com seus discípulos no mesmo capítulo 16, um pouquinho mais para frente. Antes aqui, no 22, já iniciei falando, que ele fala assim: assim também agora vós tendes tristeza. Vocês estão tristes porque estão ouvindo que eu vou partir, que eu vou morrer, que eu vou embora. Mas eu vou ver vocês outra vez, ele fala. Né? Mas outra vez vos verei. E quando eu voltar dessa vez que vocês vão me ver, vocês não vão ter mais tristeza. Sabe o que vai acontecer? O vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém pode tirar. Existe uma música de um rapaz, um pastor que já morreu, que ele é da igreja lá de Fortaleza, que ele faz com que Deus faz com que as angústias, a tristeza, tudo aquilo que você sofreu, é como se não tivesse acontecido. Passou, você sobreviveu. Bom, vocês estão tristes, a tristeza de vocês é verdadeira, mas vocês vão ter uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. Aí no versículo 33, ele vai completar: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A paz é quando você tem a paz em Deus. É complicado, é difícil para nós. É difícil nós acreditarmos, é difícil nós aceitarmos que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Porque nós tememos e muitas vezes nós queremos dar um jeito de ajudar a Deus a Ele fazer algo por nós, aquilo que nós queremos. Ele está dizendo: olha, mas a minha paz, porque vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. É complicado você ter bom ânimo quando você está passando por aflição. Quando você olha para o túnel e você não vê aquela luz no final do túnel. Quando você olha para a sua situação, você olha para o que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, na sua casa, na sua família, qualquer que seja o problema, e você não vê a solução do problema, não vê a luz no fim do túnel. É verdade, a Bíblia vai nos ensinar muitas coisas. A nós não sermos arrogantes, a nós não sermos jactanciosos, a nós não sermos orgulhosos, a nós obedecermos, a nós temos um caminho certo a andar, a você não matar, a você não desejar as coisas do próximo, né? A cobiça, tal.
Mas também ela vai nos dar também apoio nesse momento de angústia, tristeza, de solidão, de falta, de carência. Então ele fala, para que vocês tenham paz em mim. É somente em mim que vocês vão encontrar essa paz que vocês estão procurando aí. Então, vocês vão ter aflições, isso é normal. E nós sabemos que ele também teve. Mas eu venci o mundo. E se vocês estão em mim, vocês estão em paz. Então nós temos aqui uma situação de tristeza e nos dado o exemplo da mulher que vai ter a criança, vai nascer a criança, vai ter o parto e a angústia dela tal, e também um alento. Olha, vocês vão se alegrar. Como a mulher também se alegrou e se acalmou e já passou aquela situação quando ela põe a criança ali nela e ela abraça, ela beija e se alegra com aquilo. Com que o sofrimento dela já passou, ela não lembra mais. E a mesma coisa vai acontecer também lá no texto de Abacuque, quando ele em 607, antes de acontecer, e ele chateado, triste, e ele sem saber o que fazer, mas uma coisa ele faz, né? No versos 17 do capítulo 3, que ao final é um cântico maravilhoso isso aqui, é um louvor de fé e de confiança em Deus. Eu digo para quem tem confiança e tem fé em Deus. Eu não quero saber se você não crê, se você deixa de crer, que aí é problema seu. Eu digo que se você que acredita, que você tenha confiança, que você tenha certeza que você pode estar no vale escuro da sombra da morte, no vale de Baaca, no vale de lágrimas, mas que Deus está com você. Se você está no vale lá embaixo, escuro, se você está lá na pedra da Urca lá, e você ainda não está nas montanhas, nas cumieiras dos montes, nem nas montanhas, nem no Pão de Açúcar, você acreditar tanto aqui em cima como lá embaixo, que você vai estar firme ali, em paz, com Jesus, com Deus, segurando a tua mão lá, passando pela situação. Bom, aí ele vai cantar um hino de confiança, um hino de fé, um hino de louvor a esse Deus. Olha só o que ele fala, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que você vai ficar saltitando que nem uma gazela no meio da situação difícil que está passando, só se eu for louco. Nós vamos espernear, nós vamos chorar, nós vamos duvidar, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos brigar com Deus mas é no fundo do coração que você vai ter que lutar contra você mesmo. Então, qual é a declaração do profeta Abacuque nesse momento? Que ele entende que a nação de Israel vai passar por uma situação difícil, vai passar por um juízo de Deus. Ainda que a figueira não floresça, então não vai ter figo para comer. As delícias das árvores que tinham lá na época da Palestina lá, não vai ter figo, ainda que a figueira não floresça. Então você não vai ter figo para comer. Nem haja fruto na vide, onde vai se fazer o vinho para alegrar o coração. A uva, o suco, o vinho. O produto da oliveira, a minta, o azeite, a azeitona. Então você não vai ter figo, você não vai ter o vinho, você não vai ter o óleo, o azeite. E também os campos não produzam mantimento. Não vai ter comida. Não vai ter comida. Foi o que aconteceu quando nós fomos ler lá o texto de Lamentações. As mulheres de Jerusalém chegaram a matar os seus filhos e cozinharem e comer. Flávio Joséfo, que é o historiador judeu, mas que estavam com os romanos, ele descreve isso. Que os próprios soldados bárbaros que estavam com os romanos, e os romanos ficaram, todos eles, abismados com a situação. Mulheres que mataram seus filhos e comeram. Não tinha mantimento, não tinha azeite, não tinha vinho para alegrar, não tinha o figo para comer, o doce do figo. Então, e não tinha comida. Mataram as crianças para comer. As ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos. Não vai ter carne de ovelha, um cordeirinho, né? Aquela carrezinha de carneiro com hortelã em cima, gostoso. Não vai ter aquilo. E nos currais não haja gado, não vai ter picanha, não vai ter nem picanha nem músculo para comer. Não tem nada. Mesmo que aconteça isso, que falte tudo isso, qual é o grito do profeta? Qual é a confiança do profeta? Qual é a certeza da alegria do profeta? Ele talvez não passou isso. Talvez, eu não sei se Abacuque chegou até esse tempo de passar essa situação. Jeremias passou, mas ele não. O que ele diz? Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação.
E depois no versículo 19, ele vai completar: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Esse é o grito de uma pessoa que está sabendo o que vai se passar. É como uma pessoa também que está sabendo que, vamos supor, que ela perde o emprego e que de repente nós vemos a situação que está no país, isso talvez no mundo todo, e ela está vendo o que vai acontecer, percebendo. Mas ele está confiante, mesmo vendo a situação. Porque ele entende e ele confia em Deus, de que para Deus nada é impossível. Bom, no texto lá da frente que nós temos do profeta Isaías, em Lamentações de Isaías, Isaías está vendo aquela desgraça e ele viu tudo aquilo lá. Ele viu lá as crianças nas ruas, sem comida, as mulheres matando os seus filhos, os príncipes sendo mortos, a escassez, o desprezo das pessoas para com Jerusalém, principalmente as regiões em volta. Ele fala que eles meneavam a cabeça e eles diziam: essa é Jerusalém destruída. Ele viu, ele sabe o que é o peso, e ele vai dizer que ele estava com um coração destroçado. Mas ele vem relatando o que acontece aqui, e ele vai dando o seu desconsolo, que é o desconsolo de Jeremias. Nós cremos que talvez Jeremias que escreveu isso aqui. E ele fala que Deus acabou com ele, Deus se esqueceu de fazer o bem, ele já não é mais a paz dele, já não é mais a alegria. Deus fez como um caçador, jogou uma flecha em cima dele, fez como um animal, um urso, um leão, foi para cima dele e destruiu. Ele estava totalmente arrasado, destruído. São as situações dos três primeiros pontos, e agora nós estamos no terceiro ponto. Aí ele vai dizer, no versículo 19 também aqui, qual era a esperança desse autor aqui, que nós cremos que é Jeremias, o que trazia esperança para ele. Aí ele vai dizer: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, do amargo, e do veneno, porque a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Estava abatido, estava que nem Jesus lá no Getsemane, abatido lá. Aí ele vai dizer uma coisa interessante: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode me dar esperança para mim, que estou abatido, desolado, sem expectativa nenhuma, sem disposição nenhuma, é que as misericórdias do Senhor, a resede do Senhor, a benevolência do Senhor, que é a resede, a palavra aqui no hebraico é resede, do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Olha só, ele está vendo a desgraça, está vendo a morte, ele fala: a misericórdia, que nós não somos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Lembrando que eu sempre falo que Deus não é fiel a você nem a mim, nem a ninguém. Deus é fiel à palavra dele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É difícil, não é fácil. Mas nós temos 3 pontos que nos traz angústia, terror, medo, desilusão, até uma revolta contra Deus. Principalmente quando as pessoas dizem: mas Deus não está vendo a desgraça desse mundo. Deus não tem culpa disso não. Deus não está vendo o que estão fazendo as igrejas, e eu estou falando de evangélicos, não estou nem falando da questão dos padres, e nem de pessoas também do espiritismo que estão aí fazendo o que a gente vê na notícia nos jornais e televisão e tal. Estou falando dos pastores de igrejas. Deus não está nessa situação. Deus está, lá em cima, e aqui embaixo é só homem fazendo besteira. Então Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, misericordioso, benevolente, é Deus. Então, se você foi traído por alguém, se você olha e vê a situação, mas esses caras estão falando de Deus e estão fazendo isso é problema deles, com Deus. A questão é você. Então, nós estamos aqui com 3 situações terríveis, a princípio, mas que traz a destruição, o medo, a morte, o choro, mas que traz 3 pontos também, que são contrapontos,
que vão enfrentar isso com expectativa, com esperança, com alegria. Eu quero trazer à memória o que me dá a esperança. E qual é a esperança que eu posso ter, que é uma das virtudes teologais, que é a esperança, a expectativa, a espera do que se deseja, né? Nós temos então essa situação, tanto aqui em Lamentações, no meio da destruição. Ele está no meio da destruição, está tudo destruído. E ele está vendo tudo aquilo, mas como é que pode? Acabou com a cidade maravilhosa, o templo do Senhor. Mas eu trago à memória o que me dá a esperança, a expectativa, a espera do que se deseja vai acontecer. Porque as misericórdias, a resede de Deus dura para sempre. Ela é nova a cada manhã. E temos também o texto de Abacuque, que vai também, ele sabendo o que vai acontecer, na previsão que ele está vendo lá, e ele vai dizer, pode faltar tudo, falta uva, falta figo, falta o vinho, falta azeite, falta comida, falta carne, falta arroz, falta feijão, falta mandioca, farofa, mas eu louvo a Deus por isso. O Senhor é meu Deus. E Jesus está falando para os discípulos, vocês estão tristes? Tudo bem, vocês vão ter aflição. Mas a paz vem de mim, que se você confiar e acreditar, vocês vão se alegrar. E a alegria que você terá, ninguém vai poder tirar. Aí você vai cantar como esses caras cantaram esse louvor. Existe uma música bem antiga, que é cantada nas igrejas, e ela diz assim que é mais ou menos o início dela. Quantas bênçãos contra você tem, né? Recebi da divina mão. Aí diz assim, uma, dize-as de uma vez, e você verá surpreso o quanto Deus já fez. Aí fala que nós estamos vivos. E você, ao olhar a sua situação, muitas vezes os seus olhos são toldados, são encaminhados só para ver aquilo como um cavalo usa a viseira. E você não consegue enxergar as bênçãos de Deus, a sua casa, sua família, seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, o seu alimento, o seu oxigênio, o dia maravilhoso. Não se esquecendo, eu sempre lembro para vocês, e para mim também, de que Deus fala que Ele faz o sol nascer sobre o justo e o injusto, e a chuva vem sobre os maus e os bons. Tantas bênçãos, tantas coisas. Conta, enumera uma a uma, e você vai ver o quanto Deus já fez. Que Deus te abençoe, que Deus erga a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, e derrame graça sobre você. Bondade, resede, lembra, ninguém pode tirar. Quando você sair do vale da sombra da morte e você subir as cunheiras, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu passei por isso? E depois de um certo tempo, você não vai nem mais lembrar. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para quem confia. Para quem não confia, que Deus também tem misericórdia também. Deus abençoe.